No programa de hoje, você confere um bate-papo sobre a ascensão da liderança feminina no mercado de trabalho. Segundo um estudo divulgado pelo INSPER em 2019, a presença de mulheres nos cargos de chefia aumentou continuamente, ainda que de maneira lenta. A participação feminina cresceu na maioria dos níveis hierárquicos, mas, pela primeira vez, somente 13% das mulheres são presidentes dentre as empresas respondentes. Falaremos sobre esses e outros assuntos no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Adriana Arolho, vice-presidente de operações da empresa de softwares SAP Brasil, e Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360. Sejam muito bem-vindas e obrigado pela participação das duas. Obrigada. Obrigado pelo convite. Eu queria começar trazendo alguns dados para a nossa conversa. O estudo Panorama da Mulher, de 2019, mostra que das 415 empresas com cargo de presidente, apenas 13% ocupado por mulheres. Como que a gente pode analisar? Por que é tão baixo esse número? Afinal, a gente tem praticamente uma população masculina e feminina igual. Esse dado da Talences com o INSPER até é um recorte bem específico, não só de grandes, tá? Ele envolve grandes, médias e pequenas. Por que eu falo isso? Se você for olhar grandes e globais, é menor ainda o número. Como nesse grupo tem empresas familiares também, tem a questão da herança e tal, aumenta um pouco o número das mulheres. No Brasil, na verdade, 6% das grandes empresas, né, as 500 maiores listadas, são CEOs mulheres, né? E o que reflete isso? Na verdade, o resultado de uma jornada que ela tem um dado nacional, mas que reflete a América do Sul e global, o movimento da curva é semelhante. No Brasil é uma coisa muito interessante, 58% das universitárias que se formam todo ano são mulheres, mais mulheres se formando. 56% dos entrantes no mundo corporativo, cargos de analista, estagiários, trainees, são mulheres. E elas seguem num número maior de mulheres até o cargo mais ou menos de média gestão. Então, passando coordenação, começando a direção, começa a cair bruscamente, chega a 32%, depois vai diretoria 20 e pouco, VPs, até que chega em 3% de mulheres em conselho, né, que seria depois de CEO. E aí, o que a gente estuda são os desafios dessa jornada toda. A pergunta é simples, a resposta é complexa. É um cruzamento de variáveis de 3 dimensões. Tem uma dimensão que é cultural, né, que a gente pode contar tudo que a cultura nos levou em termos de oportunidades e desafios para mulheres e homens. Uma questão organizacional, né, a questão das barreiras invisíveis, vieses, as questões relacionadas à maternidade, à gestão das mulheres e equidade de oportunidades, e uma dimensão pessoal. Nós, mulheres mesmos, exatamente por sermos frutos aí de uma educação muito diferente, é só a gente pensar, não hoje em dia, que eu acho que tudo está melhorando muito, mas há 30 anos atrás, como a gente criava uma menina e como criava um menino, desde da bonequinha que a gente dava para ela e do Lego, dos foguetes que a gente dava para eles, né? O quanto isso cria de segurança, de autoconfiança, de habilidades e competências que depois a gente vai precisar no mercado. Então, as empresas têm que trabalhar nessas 3 dimensões de forma completa, né? Integral. Eu quero pegar o exemplo das empresas e passar para a Adriana, e depois também quero te ouvir, Margarete, porque a Adriana está num cargo de liderança, mas como foi chegar até lá e como você percebeu que poderia chegar de fato, nunca passou pela sua cabeça que você não poderia estar onde está? Não, nunca pensei que eu não poderia, pelo contrário. Acho que eu concordo com tudo aí que a Margarete falou, mas eu tive o privilégio de ter tido uma criação para ser aquilo que eu quisesse ser. E é assim que eu procuro educar os meus filhos também. Eu tenho 24 anos na indústria de tecnologia, vim para aqui por um estágio, eu estudava sociologia, e as minhas pretensões eram acadêmicas e eu apareceu essa oportunidade para um estágio numa multinacional de tecnologia para trabalhar com pesquisa. E aí eu fui me gostando, me identificando com o ambiente corporativo, fui buscar outras formações e com 25 anos eu assumi a minha primeira posição gerencial. Então, além de mulher, eu era muito jovem. Eu era mais jovem do que quase todos da minha equipe. Então, eu tinha muitas vezes aquele olhar de dupla afirmação pelas 2 questões, da idade e por ser mulher, né? E fui a única mulher em muitas reuniões,
Mas eu nunca me deixei parar por isso, né? Passei por várias posições. Há 3 anos eu estou na SAP. Fui para a SAP para liderar uma linha de negócio, de inovação e tecnologia. E os meus resultados nessa área fizeram com que a Cristina me convidasse, a nossa presidente. Nós temos uma presidente mulher na SAP Brasil, para assumir a posição de vice-presidência de operações. Margarete, eu queria pegar a resposta da Adriana e queria que você colocasse... Claro que a Adriana, como ela mostrou, ela teve uma educação que fez ela pensar que podia alcançar o que ela quisesse. Mas como as empresas podem justamente mudar a cabeça de mulheres que foram criadas, como você disse, fruto da nossa sociedade? Não culpado, não, mas foi fruto daquilo que a gente viveu durante anos. Quais são fatos ou atitudes que as empresas podem tomar para auxiliar? Depois também queria ouvir da Adriana, se na sua experiência dentro das empresas você viu projetos interessantes. É o que a gente tem feito, assim, com certeza esse caso da Adriana mostra a realidade, né? Quando você tem, às vezes, mães muito protagonistas que já tinham a forma de criação, a forma de estímulo, sem diferenciar, não, tecnologia não, vai brincar de aula, né? Da aulinha que a gente... Isso interfere muito na carreira das pessoas. Agora, quando elas optam pela carreira corporativa e chegam no mercado, o que as empresas têm feito é identificação de talentos, né, em todos os níveis, porque geralmente tem uma concentração, é isso que precisa olhar. Né? Na minha empresa tem um headcount bacana, tem várias mulheres, de forma equilibrada. Aí as 2 perguntas seguintes são onde elas estão, né, quais áreas, em quais cargos e quanto tempo. São 3 perguntas. Porque as mulheres, geralmente, diferente dessa área tech, elas estão concentradas em RH ou na área de jurídico, avançam muito pouco, como eu disse, para cargos mais elevados, e quando avançam, a jornada dela de desenvolvimento ela é muito mais lenta do que a dos homens, né? Então, uma profissional para sair de coordenação para direção, isso dados gerais, né? É muito mais lenta em número de anos. Então, assim, identificar talentos e potenciais e desenvolver programas de mentoria, de sponsorship, de coaching para essas mulheres tem sido... muito eficaz. A gente tem feito isso com várias empresas com muitos bons resultados, porque assim, e garantir condições de equidade para todas. Então, a questão da maternidade não é o único ponto, mas é um ponto importante, né? E eu costumo falar, ainda bem, porque assim, nós mulheres precisamos continuar engravidando e tendo filhos. Senão, né? o mundo não vai para frente. Nós temos que desenvolver soluções contemplando isso, sem que isso cause diferenciação, né? Questões todas relacionadas à equidade de salário. Hoje, mulheres ganham 76% dos salários dos homens, em média, para mesmos cargos, mesmas vagas, mesmas competências, mesmo histórico. Tem muitas questões a resolver, mas a questão do mentoring, do sponsorship tem sido muito eficiente para empresas do movimento mulher. A gente tem desenvolvido todo um currículo, um conteúdo de habilidades e competências que as mulheres precisam, desde habilidade de expressão verbal, autoconfiança. Nós, mulheres, temos pouca habilidade de self-marketing, é muito interessante. A gente faz um projeto bacana, mas aí quando vai apresentar para a liderança, porque a minha equipe, a gente quer tanto distribuir os louros e incluir todo mundo que acaba, né? Homens não, chegam lá, olha, isso aqui eu fiz, ela me ajudou também. Mas isso aqui é meu, né? A habilidade de delegar, uma qualidade nossa, que é ser multitarefas, faz com que a gente tenha que aprender a delegar, né? Ninguém avança no mundo corporativo fazendo tudo de tudo, né? Do operacional Então, nós precisamos aprender a delegar, nós precisamos compreender a questão das barreiras invisíveis que impedem a gente de crescer, na questão do vínculo com a maternidade, o viés que a gente chama de corda justa, né? Será que eu vou ser chamada de frágil ou de forte? Agora vamos dizer que eu sou agressiva ou que eu estou de TPM, né? São questões... Então, são muitas questões que precisam ser tratadas juntas. E os programas de mentoria ajudam nesse desenvolvimento também. Eu quero passar para a Adriana, mas também quero colocar, já que a Margarete falou sobre a gravidez, você é mãe. Sim. E a gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que metade das mães que voltam a trabalhar são demitidas depois de 2 anos. Se não me engano, 2 anos 50%. Que acaba a licença maternidade. E você tem 2 filhos. Sim. Isso foi um empecilho? Não, de forma alguma. Nunca passou, não teve nenhum momento em que a criança podia ter gerado problemas? Eu acho que a sua vida é feita de escolhas e a sua carreira também é feita de escolhas, né? É muito importante a mulher ter um sistema de apoio, porque naturalmente, como mãe, você tem um papel, assim como o pai tem o seu papel. Eu sempre tive também aí a sorte de poder contar com a minha família, mas mesmo quem não tem esse privilégio,
tem que se munir aí de recursos, né, de amigos, de profissionais, para poder estar no trabalho a hora que tiver que estar, fazer escolhas, às vezes movimentações laterais na carreira para poder depois continuar crescendo. Para mim, pessoalmente, isso não foi um empecilho. Na SAP, a gente tem programas muito bacanas, tanto na questão da licença maternidade. A SAP participa do programa Empresa Cidadã, então a licença para as mulheres já é de 6 meses. E para os homens, né, porque nós somos parte do programa, então além das 2 semanas adicionais, a semana, né, que o pai tem 1 semana e aí a mãe tem que se virar sozinha, a SAP dá mais 1, então o pai consegue ficar o primeiro mês inteiro participando desse processo. O auxílio creche é para homens e mulheres e a gente tem um programa de madrinhas para a volta da licença maternidade. Então, toda mulher que retorna, né, da licença, ela tem uma madrinha, que é uma mãe, que passou por aquele processo, que acolhe, que ajuda, que conversa, que dá dicas. Então, é o que a gente procura fazer. E isso que a Adriana falou compõe aí o que a gente chama de combo de prática pós-licença maternidade. Assim, o que a gente observa, para poder diminuir esse índice, né, dos 50%, porque 50% dessas mulheres que não retornam, metade são demitidas e outra metade pedem demissão. Isso, além da perda dela profissional, tem uma perda, nós conseguimos quantificar quanto isso custa para a empresa, porque são talentos, claro. Teve investimento nessas mulheres. Né? Para economizar essa perda, se investe em programas de práticas de retenção. É essa lógica que a gente trabalha com as empresas, que vão com todos esses benefícios e características aí que a Adriana contou. Tem empresas no Brasil que já estão multiplicando as políticas globais de 6 meses de licença paternidade. Nós temos uma questão de mudança cultural, né? Então, é muito interessante, porque eu estava num grupo discutindo com pais de uma empresa que tinha licença paternidade estendida, eles estavam falando por que eles não tiram licença. E os medos e receios deles são os que nós tivemos a vida toda. Não, eu tenho receio de eu sair de maternidade e meu chefe achar que eu não estou envolvido, de alguém pegar minha vaga, de não sei o quê, de não sei... E também não sei se tem espaço na minha casa, porque lá tem minha mãe, minha sogra. Então, exatamente esses receios que a gente tem. Então, como organizar a volta, que é exatamente essa atividade da madrinha, que deve ser bem bacana, a volta das mulheres, né? Porque assim, é muito específico, não dá para generalizar. Né? No meu caso, eu tenho uma estrutura, eu vou continuar querendo avançar com mobilidade, viagens, ou eu vou querer 6 meses mais focando na minha família. Não, eu estou tudo estruturado, é meu segundo filho, posso continuar. Eu tenho que combinar com o meu gestor o que eu quero fazer e não ter uma conversa velada, onde eu acho que uma coisa, né? Conversar e estruturar esses benefícios e atividades de forma mais complementar, né? De forma mais ampla. E esse é um papel muito importante da empresa, criar esse ambiente onde as mulheres podem ser autênticas, onde elas se sintam seguras, onde elas tenham esse diálogo. Eu acho que esse é um papel muito importante. Das práticas que você comentou, Margarete, a gente tem várias delas implementadas de shadowing, de mentoring para mulheres. A SAP tem um panorama bem positivo, muito, né? A gente tem uma meta de chegar a 30% de mulheres na liderança até 2022, hoje a gente está em 25%. Então, além da nossa presidente ser mulher, a gente tem do staff direto dela, né, os VPs, diretores que se reportam a ela, muito equilibrado, praticamente a metade é de mulheres. Tem alguns estudos interessantes disso, que ainda não conclusivos, mas assim, empresa onde a CEO é mulher tem um número maior de mulheres avançando para a liderança, né, mais rápido e com maior número. E aí a pergunta isso acontece porque é uma mulher na alta liderança que estimula, ou exatamente porque teve esse avanço rápido, tem mulheres, né? Não importa muito bem o porquê, né? Quem nasceu o resultado primeiro. É bom. Mas, na verdade, se você tem um olhar da liderança naquela direção, o impacto disso em todas as outras camadas são bem relevantes, né? E acho que ali E uma forma que a gente trata esse assunto dentro da empresa é através do que a gente chama das redes, né? De funcionários que se voluntariam. E aí a gente tem essas redes não só para a questão da liderança feminina, mas para outros temas de diversidade e inclusão, a questão racial, pessoas com deficiência, para a questão de população LGBT. Então, nós temos aí 5 grupos, né, de funcionários que se juntam para debater. E no caso da rede de liderança feminina, que é a mais madura, que está há mais tempo, mais ativa, eles promovem campanhas, eventos, debates. A gente está num momento agora de trazer os homens, né? Então, hoje até... Por coincidência, a gente, semana que vem, vai ter a comemoração do Dia Internacional da Mulher e a diretora jurídica, que é a líder da rede, enviou um vídeo para toda a nossa
comunidade, convidando todos a comparecerem, e principalmente os homens. Porque os homens fazem parte disso. Claro. Isso é fundamental, incluir os homens na conversa. Eu só vou interromper para chamar nosso intervalo, mas eu quero, claro, colocar sobre o papel dos homens nessa conversa, nesse diálogo, para a gente chegar, quem sabe um dia, o mais rápido possível, numa igualdade de fato. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo a Adriana Arolho, vice-presidente de operações da empresa de softwares SAP Brasil, e Margarete Goldenberg, gestora executiva do movimento Mulher 360. Adriana, Margarete, eu queria começar com a Adriana agora para falar sobre essa questão também do homem, o olhar que ele tem para a mulher líder e também da mulher que olha para a sua liderança, porque temos mais uma pesquisa também que é sempre colocar números para o pessoal de casa entender. Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, uma pesquisa que foi publicada pela Ipsos, mostra que 3 em cada 10 pessoas aqui no Brasil admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. Eu queria que você falasse da sua experiência pessoal sobre isso e muito também daquela questão que a gente ouve ainda muito, né? E vou dar um exemplo prático, né? A mulher, quando ela é pulso firme, para ela ser chamada de louca, é uma questão de semanas, tempo. O homem, quando é pulso firme, é um gestor maravilhoso, é um homem que sabe impor regras. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de lidar com isso, de saber que pessoas abaixo de você, seja ela mulher ou homem, podem ter um olhar diferente para a sua gestão. Eu acho que isso faz parte das barreiras culturais que a gente tem que continuar vencendo nessa evolução, né? Como a gente já falou, dessas pesquisas, obviamente, esses números chamam muito a atenção, mas eu acho que tem muitos avanços em várias áreas e também vários graus de maturidade, né? Então, em algumas indústrias, em alguns setores, isso vai ser mais ou menos grave. No meu caso em particular, eu nunca tive essa experiência, não vejo isso acontecendo na empresa. A SAP tem um compromisso, inclusive, com equidade de salarial, né? Foi um compromisso assumido globalmente pela empresa no final de 2018. Em 2019 foi executado. A gente tem certificação ED, que garante equidade salarial entre as empresas. Então, no meu caso, eu me sinto numa bolha, mas eu acho que isso é muito sério e eu acho que isso faz parte. Por isso que é tão importante a gente ter o dia, a gente ter o mês, a gente ter esse tipo de conversa sobre como mudar essa situação em relação à participação da mulher aí no mercado corporativo. Acho que as empresas têm um papel muito importante para mudar isso. Margarete, como que os homens, os principais CEOs aí, tanto do Brasil quanto lá fora, têm um olhar para a mulher na liderança? Você sente que tem diminuído esse olhar reticente com a mulher como líder? Sim, né? O avanço é notável nos últimos, vamos pensar, 10, 15 anos. E por um motivo que eu diria assim, me conta uma coisa que mudou a tal ponto desse olhar, né, da participação dos homens passar a ser mais estratégico. A questão da equidade de gênero, ela deixou de ser só uma questão de justiça social, né? Equidade de oportunidades, direitos humanos, que já é de grande porte e seria de grande valia, um avanço, né? Porque todos nós, independente de cor, gênero, orientação ou se tem deficiência ou não, todos devemos ter os direitos iguais, né? A questão da equidade de gênero e da diversidade em geral é que as pesquisas globais, de consultorias globais no mundo todo e de órgãos multilaterais, né, ONU, PNUD, World Economic Forum, começaram a demonstrar com business cases muito concretos de que diversidade e equidade de gênero é um diferencial competitivo para os negócios. Então, nós não estamos só falando de justiça social, nós estamos falando de impacto em lucratividade, nós estamos falando de impacto em reputação, o impacto numa coisa que as empresas estão enlouquecidas atrás, que é inovação e disrupção. Sim. Como é que você inova, tem um time inovador, olhando para o mesmo problema, trazendo soluções novas, se todo mundo nasceu no mesmo bairro, tem a mesma cor, tem o mesmo gênero, viaja para os mesmos lugares, tem o mesmo background. Como que você, né? A inovação e a disrupção, ela depende da questão de gênero e diversidade. Totalmente. Retenção e atração de talentos. Hoje os jovens, os talentos que está todo mundo, os jovens talentos está todo mundo correndo atrás, eles não escolhem as empresas somente por benefícios e salário, eles querem saber qual é o papel dela como cidadã,
o que ela faz em relação a direitos humanos, se é respeitado a diversidade. E esses talentos, principalmente em tech, né, que é uma área super concorrida, eles são disputados. Então, assim, equidade de gênero, mulheres, de forma equitativa, em momentos de decisão, né, em níveis de decisão, porque elas têm que estar na liderança, não adianta estar lá nas áreas escondidas. Isso impacta diretamente os negócios. E aí eu brinco que a conversa sobre equidade e diversidade saiu da caixinha do RH e da responsabilidade social, que são duas áreas da empresa que cuidavam disso, e foi para a mesa do CEO. Né? Muitas dessas 62 empresas do movimento Mulher 360, que é uma organização sem fins lucrativos, com foco em empoderamento e equidade de gênero, o budget para investir nas ações vem do budget do CEO. De tão estratégico que o tema é para o negócio. Então, isso virou o jogo. Na verdade, nós estamos falando de impacto nos negócios. Eu tenho que ter olhares diversos. O nosso cliente é diverso, né? E eu preciso, no mínimo, entender e ter esse olhar representado dentro, né? Você falou sobre as novas gerações, né? Eu queria pegar, então, isso e até jogar para a Adriana, porque gerações passadas, mulheres e homens, tinham uma cabeça completamente diferente, como a gente já conversou aqui. Mas a Adriana tem uma filha e um filho. Você acha que justamente ter o exemplo em casa de uma mãe com liderança, sucesso, é uma amostra para sua filha, para o seu filho de respeito? Porque eu imagino que há muito tempo atrás, eu até tenho essa curiosidade, em escolas só tinha o dia do trabalho e as crianças só mostram o pai. O que o pai faz? O pai é policial, o pai é médico. Você vê muito isso em filmes, né? Hoje em dia, você sente que os seus filhos têm orgulho da profissional que você é, além da mãe e da mulher? Sem dúvida. Eu também tenho um arranjo familiar diferente, né? Meu marido era bailarino profissional, ele é artista, professor de dança. Então, ele acaba tendo até mais convívio de dia a dia das crianças do que eu. Então, a gente tem um esquema um pouco diferente. Para eles é muito natural. E eu acho que sim, acho que o homem tem um papel fundamental aqui. A gente cria os nossos dois filhos da mesma forma, não tem alguma coisa que é da menina, alguma coisa que é do menino, isso não existe, né? E eu acho que tem que ser assim na empresa também. Eu vejo as novas gerações, elas chegam diferentes. A gente tem um programa muito bacana de jovens talentos, onde você já vê assim, o nível de conversa, de consciência e até de representatividade, eles já são ali muito mais perto dos 50-50 e isso traz resultado, como a Margarete falou, a inovação. Por isso o tema da diversidade e inclusão, ele passa pela questão feminina, mas ele inclui outras tantas minorias e elas se cruzam, né? Então, uma outra rede, por exemplo, que a gente tem é da questão racial. Imagina só, o percentual da população brasileira de negros, quantos negros a gente tem em posições de liderança? Se você cruzar negros e mulheres, menos ainda, né? Então, acho que a gente tem que falar, tem que encarar de frente, e as empresas têm um papel importante, e os homens principalmente. Então, a gente tem trazido muitos homens para essa conversa, e, obviamente, aqui um processo de seleção, então, assim, não adianta só eu contratar uma executiva mulher, eu tenho que ter na base, tenho que ter programas para desenvolver, para que elas cresçam, queiram ficar, se sintam atraídas, se desenvolvam, tenham pontos de apoio, tenham mentores dentro da empresa. Então, é um conjunto de ações aí que precisa ser tomado para mudar isso. A referência em casa, com certeza, é importante, ajuda demais. Você falou sobre essas questões de investir na carreira das mulheres, na base, para elas alcançarem os pontos mais altos de uma empresa. Mas há também um ponto que a gente não falou, e eu queria ouvir de vocês, sobre a questão da estética feminina. A estética para o homem é uma, para a mulher é completamente diferente. A mulher que não está com o cabelo bem cortado, com a unha bem feita, ainda é vista por empresários, pelos homens, com um olhar estranho. Eu costumo dizer que assim, tem um conjunto, tudo isso determinado culturalmente, né, um conjunto de variáveis que interferem muito na avaliação da nossa competência, né? A competência feminina, ela vai muito além das questões tangíveis e relacionadas a resultados, né? Quando você fala, como você avalia a competência de um profissional? Pelos resultados que ele apresenta. Deveria ser assim para todos. Nós, mulheres, tem vários outros fatores, né? É o jeito que a gente fala, se está bem arrumada. Eu tinha um chefe que me perguntava, por que você não veio de salto hoje? Eu achava assim, por que eu tenho que explicar para ele, né? Porque, até hoje ainda tem isso, né? A mulher tem que andar de salto. 5, 6 anos atrás, entendeu? Agora, tudo isso vem mudando de tal forma
que os próprios homens, isso que eu gostaria de falar também, eu gosto muito de colocar esse avanço nessa, é uma jornada, né, em prol da diversidade e inclusão, não ter o botãozinho, eu sou consultora nessa área também, você me pergunta qual é a bala de prata, eu falei, se tivesse... Já teríamos resolvido. Não é uma jornada, o que eu vejo é o seguinte, os homens também, tanto os homens como os brancos, como os privilegiados, como as pessoas, não há vítima e culpado nessa conversa, tem pessoas com mais oportunidade, a gente precisa ter consciência dos nossos privilégios para poder entender, né, a questão da mulher negra, da mulher com deficiência, né, e todas, né, as questões que impactam em termos de minorização desses grupos. Mas os homens são parte também desse desafio, né? A nossa sociedade também, assim como criou mulheres muitas vezes frágeis, né, uma parcela, não dá para generalizar nada, mas algumas mulheres frágeis, que não foram estimuladas, que cuidam muito mais do que comandam, né? A gente usa o verbo cuidar e comandar para a mulher. Os homens também, a sociedade criou homens que não pode chorar, que tem que resolver, que tem que sustentar a casa, que tem que ser forte, que tem que ser duro. E agora a gente quer homens sensíveis, que acolham, que junto com a gente cria uma família, né? Então, o que nós desenvolvemos nas pessoas, na civilização, e o que se espera hoje é muito diferente. É quase que recapitular uma jornada, né? Por isso que eu falei, quando eu escuto falar das crianças menores, meus filhos são adultos, mas eu escuto aqui a Adriana falar, eu fico super feliz, porque assim, essa geração que está chegando, ela está chegando com um olhar muito natural sobre essas coisas. Nós, de 30, 40, 50, 60, quanto mais velhos, nós vamos ter mais dificuldade, porque somos de outra geração. Mas eu acredito muito, assim como o tema sustentabilidade foi dessa forma, sim, de que os jovens estão chegando no mercado, chegando nas escolas, chegando nas suas carreiras, com um olhar muito natural em relação a isso. E às vezes, quando escutam a gente falar, eles meio que falam, mas por que vocês estão discutindo? As pessoas não têm direitos iguais, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Então, isso é interessante, porque ao mesmo tempo que nós temos que mudar aqui, já tem uma onda de um olhar muito fresco e saudável para todas essas questões dos direitos humanos. E voltando, né, na questão do papel do homem, né, dentro de uma das atividades que nós fizemos com a rede de Business Women Network na empresa, fizemos um workshop com a ajuda de uma consultoria e a gente trouxe muitos líderes homens para conversar. E todos ou são pais, ou são filhos, ou são irmãos. Então, e foi muito bacana porque ela estimulou os homens muito a se colocar no papel. E isso é muito saudável, né? Então, uma situação assim, como se fosse com a sua filha, com a sua irmã, você gostaria, né? Então, acho que muda muito. Viver as experiências, não tem como, nenhuma experiência, não dá para você contar, né? Você ser pai, você ser filho, você passar por isso, é a melhor experiência para a diversidade. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu acho que ainda tem tempo de eu trazer dois questionamentos, eu quero ouvir rapidamente de ambas, sobre como vocês têm o olhar do Brasil, as mulheres aqui e lá fora, pela experiência internacional que vocês têm. Tanto em números, Margareth, se você quiser falar, tanto em experiência própria, Adriana, sobre nos outros países, vocês veem que a situação é muito parecida com o Brasil está à frente, está atrás, o que vocês podem falar sobre isso? Olha, eu já tive posições de liderança na América Latina e eu acho que o Brasil está à frente no caso da América Latina, então eu trabalhei muito com o México, Chile, Argentina. Argentina nem tanto, a Argentina tem bastante mulheres, pelo menos na minha experiência, mas com outros países eu era ainda mais minoria em muitas ocasiões. Eu tive também uma experiência no Japão recentemente, onde o japonês, eu fazia a pergunta, ele respondia para o meu colega, né? Então, assim, eu acho que, obviamente que aí, acho que a Margareth falou isso no começo, tem toda uma questão histórica e cultural também, né? Cada país e cada cultura vai ter aí a sua própria jornada, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, de novo, em maior ou menor grau, dependendo da indústria, dependendo do setor, a gente está avançando, acho que é positivo, ainda tem um longo caminho. Né? Eu confirmo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem alguns passos, né? Tem uma coisa que é a conscientização, né? Da importância e do diferencial competitivo, de que é necessário engajar a alta liderança, de que isso é importante. Eu diria que no Brasil, até olhando, por exemplo, você ouve veículos de comunicação, né? Esse tema, equidade, liderança feminina e diversidade, invariavelmente está em um jornal, e eu gosto de falar na área de negócios, não é na área de RH e nem de fofoca, falando sobre impacto, nas capas das revistas. Tem um guia de um veículo imenso específico de diversidade, né? O impacto do assunto ele está mostrando. Então, assim,
E tem aquele grupo de empresas em destaque, que são porque o mundo corporativo assim, são as pioneiras e os seguidores, né? É necessário, em todos os grupos tem isso. Tem as pioneiras, que são essas globais, que já estão aqui com o SAP desdobrando e apontando a direção, e as outras que estão correndo atrás. Esse estágio de conscientização, ele está bem elevado no Brasil. Aí nós temos o estágio 2, que é praticar, implantar, né? O fazer é o discurso e a fala, o walk the talk, né? Aí nós temos esse passo, onde o movimento é uma das estratégias que a gente tem utilizado com as empresas para ajudá-las na execução, no como, né? As empresas costumam falar, ok, Margarida, já entendi que é importante, como, né? E aí não é simples mesmo, nós temos que pensar junto e desenhar juntos, né? Mas eu estou animada, eu acho que é um tema que a gente está avançando, eu acho que daqui a uns 20 anos nós não vamos nem saber por que a gente batalhava, as coisas vão estar mais encaminhadas e equilibradas. Tomara, acredito, quem sabe a gente consiga diminuir esse tempo. Para finalizar, eu queria só um último recado de ambas para as mulheres que estão assistindo. Imagino que para as mais novas nem seja preciso, haja vista, como vocês falaram, sobre a experiência das novas gerações, mas justamente das mulheres que às vezes estão passando por momentos difíceis, seja no trabalho, seja na vida pessoal e acaba afetando o trabalho. Eu queria uma última palavrinha rápida antes da gente finalizar. Acho que a Margarida falou uma coisa muito bacana de não tem vítima nisso, né? Então, assim, assume seu papel, vai atrás. A gente, há 2 semanas, fez um lançamento de um programa bacana para desenvolvimento de jovens talentos. E a Cristina, nossa presidente, fez uma fala para o time e ela falou, pessoal, não fiquem esperando quando eu estiver pronta. Tenham coragem, né? Então, acho que essa é uma boa mensagem. Os modelos, né? Tanto das empresas, das mulheres, das lideranças, ajudam a gente. Nós mulheres temos poucas mulheres líderes, né, para inspirar, né? A Adriana, por exemplo, é uma inspiração, uma empresa de tech com essa faixa etária. Esses role models ajudam muito a gente a entender que a gente pode chegar lá, né? A gente vê, às vezes, empresas que olham para cima, só tem homem em todos os cargos, né? Então, buscar modelos, hoje, ainda mais agora aproveitar o mês da mulher, vai ter em todos os veículos, nas redes sociais, mulheres que sim, foram lá e chegaram, que tiveram dificuldades e superaram, ou outras que, imaginando não ter, eu gosto também imaginando não ter dificuldade, eu fui lá e fiz, né? Assim, fui indo, mas assim, acreditar na gente mesmo, que a gente pode, ter ambição, nós podemos, não tem nada relacionado a gênero que impede a gente de crescer, desenvolver o que a gente precisa desenvolver, né? E acolhendo e crescendo junto, né? Sem embates. Eu acho que a discussão da diversidade e da equidade ela tem que ser de construção conjunta, né? E não de enfrentamentos, nós, eles e tal. Acho que essa é a dica. Se quiser mais dicas, pode procurar o site do Movimento Mulher. Qual que é o site, por favor? www.movimentomulher360.com.br. A gente tem muito artigo, muita pesquisa, muito estímulo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação das duas. Foi um prazer recebê-las e ter esse bate-papo sobre um assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi hoje Adriana Arolho, vice-presidente de operações da empresa de softwares SAP Brasil, e Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível já nas plataformas digitais, Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!